Opa, meus amigos, como vocês estão? Bom, neste vídeo nós vamos resolver mais uma questãozinha de estatística para concursos, dessa vez envolvendo o conceito de média aritmética. E para isso, vamos utilizar essa questão aqui elaborada pelo Que Concurso para o simulado do CNU Bloco 7. Vamos então para a questão. A distribuição dos salários dos 1.000 funcionários Umbrella, já viu que a pessoa gosta de Resident Evil, né? E o número de salários mínimos está apresentado na tabela abaixo. Supondo que o salário mínimo igual a ou supondo que o salário mínimo igual a 1.400, a média dos salários é igual a. Bom, qual que é a missão de vocês? Tenta resolver. Para isso, dê um pause, que eu vou trazer a resposta em 3, 2, 1. O gabarito dessa questão é a alternativa. Opa, como eu sempre falo, antes de trazer o gabarito, se inscreva e dá um like aí no vídeo que ajuda a gente a fortalecer o canal. E com isso, o quê? Está nos incentivando a cada vez mais trazer conteúdos aí para vocês. Bom, o gabarito dessa questãozinha aqui, então, é a alternativa... Alternativa A. Pessoal, observe o seguinte, que é uma questão simples e direta, mas a gente precisa de alguns entendimentos, de alguns macetes. Pelo seguinte, observa que ele trouxe aqui a faixa salarial, tá? Então essa aqui é a faixa salarial, e depois ele informou que o salário mínimo é de 1.400. Depois que ele trouxe essas duas informações que são muito relevantes aqui para esse exercício, aí sim ele pediu a média dos salários. Então ela foi uma questão direta, porque ela já trouxe os dois elementos a qual nós vamos utilizar para calcular a média, mas a banca poderia ter omitido, tá? Então vamos fazer o seguinte, nós vamos calcular a média dessa faixa salarial e com base nessa média, nós vamos multiplicar então pelo salário mínimo. Ficou complicado? Não vai ser tão complicado assim, ó. Ele está pedindo a média, não é? Qual que é a fórmula da média? Essa é a primeira coisa que você tem que ter em mente. A fórmula da média é essa aqui. Nós vamos ter o somatório, tá? Das variáveis que multiplica a frequência dividido pela quantidade de elementos. Tudo bem? A banca, né, no caso a banca, o Que Concurso, o examinador, ele já facilitou pelo seguinte, tá vendo essa frequência aqui, ó? Se você somar 200 mais 200 dá 400, 400 mais 400 dá 800, 800 mais 200 dá 1.000. Então, esse cálculo aqui que eu acabei de fazer, na verdade, nem precisaria, porque ele já informou aqui que são 1.000 funcionários, ó. Então, esse 1.000 funcionários aqui coincidiu aqui com o somatório. Então, esse N aqui, que é a quantidade de elementos, nós já temos, que é igual a 1.000. Então, já vamos colocar ele aqui. Agora, o que nós precisamos calcular é é esse somatório de x que multiplica a frequência. Só que observe o seguinte, como o x está dentro de um intervalo, então, por exemplo, aqui nós temos um intervalo de faixa salarial de 1 a 3, aqui de 3 a 5, de 5 a 7, de 7 a 9, então nós vamos ter que primeiramente encontrar o ponto médio de cada classe. Professor, ponto médio? É, exatamente. Eu vou te explicar na prática, como que se calcula esse ponto médio? O ponto médio é o seguinte, você vai pegar o limite inferior mais o limite superior e vai dividir ao meio, por isso que fala ponto médio. Então, nós vamos dividir ao meio, tá? Então, observe o seguinte, que nesse caso aqui, o limite inferior é 1, ó, nessa primeira classe, o limite inferior é 1, o limite superior dessa classe aqui é igual a 3. Dividido por 2, dividido ao meio, nós vamos ficar com 1 mais 3, vai ser igual a 4. 4 dividido por 2 vai ser igual a 2. Observe o seguinte, então, se a gente numerar esse ponto médio, ó, se a gente numerar esse ponto médio 1, 2 e 3, ó, que vai de 1 a 3, observa que o 2 realmente está geometricamente no meio, porque vamos andar uma casa do 2 até o 3 e uma casa do 2 até 1. Então a gente consegue observar que realmente o 2 ele é o nosso ponto médio. Então vocês têm que fazer isso com todas as classes. Então o ponto médio de 1 e 3 é igual a 2. Pessoal, quem já tem um pouco mais de familiaridade vai saber que o ponto médio entre 3 e 5 vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 4. O ponto médio entre 5 e 6, ou entre 5 e 7, vai ser 6. Por que eu sei que é 6? Porque do 6 eu vou dar uma casa para o 7 e do 6 eu vou dar uma casa para o 5. A mesma coisa aqui, o ponto médio vai ser 8. Mas ficou em dúvida, aí você vai fazer em todas as classes que eu fiz. Você vai pegar 3 na segunda, né?
3 mais 5 dividido por 2, você vai encontrar 4. Aqui na última, você vai pegar 7 mais 9 e vai dividir ao meio por 2, você vai encontrar exatamente 8, tudo bem? Eu só vejo direto porque com o tempo você vai acabar desenvolvendo isso. É tranquilo, tá? Se você não tem esse costume, fica tranquilo que conforme você vai fazendo os exercícios, você vai começar a perceber que o ponto médio realmente é um valor central entre um intervalo, entre um número e outro. Perfeito. Então, agora que a gente encontrou o ponto médio, esse ponto médio aqui vai representar o x. E esse f aqui é a nossa frequência. Então, tudo que eu preciso fazer é pegar esse ponto médio e multiplicar pela frequência. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. 2 vezes 200. Como que eu vou fazer? Tá vendo esses dois zeros aqui? Eu já vou colocar ele, ó. Esses dois zeros, já vou colocar aqui. Eu vou fazer 2 vezes 2 vai ser igual a 4. A mesma coisa aqui, 400. Eu já vou deixar esses zeros aqui, ó. E vou fazer 4 vezes 4, 16. Agora na terceira classe. Mais uma vez, esses dois zeros já vou colocar aqui no final. Vamos fazer 6 vezes 2 dá 12. E por último, esses dois zeros vou colocar aqui no final. E vou fazer 8 vezes 2, 16. Agora, pessoal, ele quer o somatório, não é? Então, tudo que precisamos fazer é somar todos esses valores. Então, 0 mais 0 mais 0 mais 0 é igual a 0. Aqui é a mesma coisa. Aqui, 4 mais 6 dá 10. 10 mais 2 dá 12. 12 mais 6 vai dar 18. Coloco 8 e sobe 1. 1, 2, 3 e 4. Perfeito. Então, encontramos aqui 4.800. É claro que a gente consegue facilitar a nossa vida de concurseiro fazendo o seguinte: esse zero eu consigo cortar com esse zero, e esse zero eu também consigo cortar com esse zero. Ficamos então com 48 dividido por 10. Pessoal, qualquer número dividido por 10, por 100, por 1000 é fácil de fazer essa divisão. Por exemplo, 48 dividido por 10. Vai pegar, escrever o 48, o 10 só tem um zero, não é? Então você só vai andar da direita para a esquerda uma casa. Ó, você vai encontrar 4,8. Se você não entendeu o que eu fiz, então você vai fazer normalmente, você vai fazer 48 dividido por 10. Ó, 4 vezes 10 dá 40, para 48 falta 8. 8 não dá para dividir 10, então coloca uma vírgula e um zero. 8 vezes 10 dá 80, para 80, zero. De qualquer forma, nós encontramos 4,8. Perfeito. Pessoal, só que 4,8 é a média da faixa salarial. Só que a banca ela quer a média dos salários. Então, para isso, vamos dar mais um passo e vamos fazer o seguinte. Vamos pegar essa média, esse salário mínimo, que é de 1.400, e vamos multiplicar. Opa, 1.400, não 1,4 aqui, ó. 1.400 e vamos multiplicar por 4,8. Bem tranquilo, né? Pessoal, é o seguinte, esses dois zeros aqui eu vou deixar para colocar só no final. Então, vou fazer essa operação sem esse zero, tá? Então, vamos ter 1.400, né? 4 vezes 8 vai dar 32. Coloco 2 e sobe o 3. 4 vezes 4, 16. 17, 18 e 19. 1 vezes 48 vai dar 48. Perfeito. Então, aqui vai ficar 2. 8 mais 8, 16 com 1, 17. Então, coloco 7, sobe 1. 4, 5, 6. Agora, esses dois zeros aqui, eu vou colocar aqui no final. Perfeito. Pessoal, é uma casa depois da vírgula, né? Então, vamos andar da direita para a esquerda, uma casa. Então, encontramos aqui, ó, 6.720. Ó, então, 6.720. Então, esse 6.720 é o que está expresso na alternativa A. E, bom, como eu sempre falo, caso vocês queiram se aperfeiçoar, mas nessa parte de média aritmética, ou então outros assuntos relacionados à estatística, não deixem de conhecer meus cursos clicando no link aí abaixo. Foi um prazer e nos vemos então nos próximos exercícios. Até mais!